Gente, convido vocês então a partir de agora a acompanharem junto com o público aqui do All News, no portal, na TV e também nas redes sociais, uma conversa para a qual eu vou estar muito bem acompanhada. Antes de tudo, deixa eu dar boas-vindas e muito boa tarde ao meu parceiríssimo honrado, Ricardo Couto. Que terça-feira, bem-vindo, querido. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, ministro. Muito bom estar com vocês aqui. Muita coisa para a gente conversar e procurar entender, né? Bastante. E antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a presença do chanceler, do assessor especial da Presidência da República para assuntos de relações exteriores. É provavelmente o mais graduado, eu diria, profissional de relações internacionais em atividade ainda no Brasil, respeitado entre os pares no mundo inteiro. Celso Amorim, muito obrigada por ter nos atendido. Seja bem-vindo, ainda mais numa terça-feira tão quente. Obrigado a você, Daniela, e prazer também estar com você e com o Ricardo, velho amigo. Vou chamá-lo de ministro, por favor. Ministro, é o seguinte, Donald Trump vem fazendo, ele inicia uma pressão sobre o mundo tarifária. É a inauguração desse primeiro mandato, desse primeiro ano de segundo mandato de Donald Trump. É o tarifaço. Não poupa ninguém, vai e volta. Felizmente recuou no tarifaço sobre o Brasil. Agora, ele inaugura um segundo momento. No dia 2 de janeiro, subtrai Maduro na Venezuela e inicia uma ofensiva sem precedentes para o continente europeu, que o tem como mais do que aliado, como disse o premier da Dinamarca, né? Tem como um amigo, uma ofensiva que ela é tarifária e bélica na retórica ainda. O que é que desenha esse novo comportamento dos Estados Unidos sob um aliado que é histórico e a gente tinha como inseparável desde o fim da Segunda Guerra Mundial? Bom, eu acho que primeiro a gente talvez tenha dado uma importância menor que devia ao tarifaço, porque além dos problemas específicos para o Brasil, que evidentemente são muito importantes, eu vi que a minha imagem congelou aqui, mas enfim... Mas o seu áudio está perfeito, ministro, o seu áudio está perfeito, eu vou cobrir a imagem do senhor com Trump enquanto a gente ajusta a sincronia, mas a gente está ouvindo o senhor com perfeição cada palavra. Não só, digamos, a ação do tarifaço, mas a ideologia por trás dele é muito grave, porque ela é o fim da ideia de ter um comércio multilateral. Eu trabalhei muito tempo no governo Lula, primeiro, segundo, mas também antes disso, nas negociações comerciais, e a base de tudo, do antigo GATT, depois da Organização Mundial do Comércio, é a nação mais favorecida, quer dizer, para garantir, digamos, uma certa estabilidade e o mínimo de estabilidade e não diria nem de justiça, mas, digamos, de expectativas de estabilidade no comércio internacional. E não só aplicou as tarifas, mas como apresentou, ou ele próprio, ou o pessoal do vestiário, uma ideologia de que acabou isso. Vamos voltar, está dito explicitamente na justificativa da Casa Branca, vamos voltar ao sistema de reciprocidade, que era o sistema dos anos 30, né? E que deu no que deu. Então, isso já é uma coisa gravíssima. Agora nós estamos passando dessa questão, parecia ser mais econômica do que política, nada é puramente econômico, né? Mas digamos assim, mais econômica do que política, para ações como essa, por exemplo, na Venezuela, que é algo nunca visto aqui na América do Sul. A América do Sul nunca foi objeto de um ataque armado dessa forma. É claro que houve ações de inteligência e outras questões que resultaram na derrubada de governos, inclusive aqui no Brasil. Mas a ação militar, eu acho que cria uma ferida que não vai cicatrizar com facilidade. Eu acho muito triste. E vemos também essas atitudes em relação à Europa, em relação ao mundo, novas ameaças, Irã, Groenlândia. Então, é muito preocupante tudo isso. Obviamente, eu não estou fazendo um pronunciamento oficial do governo, o presidente Lula tem falado a respeito, mas eu acho que é também importante, como análise, mostrar que isso é uma situação que nunca enfrentamos antes.
Perfeito, Couto. Não me lembro. Porque mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, era um outro sistema. Quer dizer, o uso da força para mudar as situações era o universo que existia. De 45, houve uma tentativa depois da Primeira Guerra, e depois da Segunda Guerra, a criação de todo o sistema da ONU e das organizações econômicas, tudo isso está sendo colocado abaixo. Então é muito difícil saber como é que a gente vai viver nesse mundo. Nós não fomos preparados para isso. Agora sumiu tudo. Mas a gente está vendo o senhor. Vamos falar, Couto. Estou vendo e estou ouvindo. Muito obrigado pela entrevista. Deixa eu perguntar uma coisa. Você que tem essa longa experiência aí no Itamaraty, 50 anos de diplomacia. 60. Eu incluí a atual. 60. Nossa Senhora, é o mesmo tempo que eu tenho de jornalismo, 61 anos. Você, pelo que você falou, você nunca viu uma situação parecida com essa. Agora, isso tudo me lembra muito o que aconteceu na Europa dos anos 30, né? De triste memória. Você vê assim também, quais são as semelhanças entre a situação mundial naquela época e hoje? Olha, eu acho que, digamos, uma dose muito grande de irracionalidade, de imposição do interesse próprio de cada governante, mas naquela época isso ainda era, digamos assim, uma ressaca do que havia do período, do ponto de vista geopolítico. Não estou falando dos governos internamente, embora, claro, que as duas coisas estejam ligadas. Era uma ressaca do que havia antes, quer dizer, que era a lei do mais forte, né? Que o Hobbes definiu, a guerra de todos contra todos, e a Europa viveu nesse sistema até o final da até a Primeira Guerra, tentou melhorar com a Liga das Nações, o mundo junto com ela, e, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, em que foram criados não só as Nações Unidas, mas também foram criados organismos financeiros, econômicos, internacionais, que a gente critica muito, mas as regras eram talvez imperfeitas, mas melhor com elas do que sem regra nenhuma. Essa é a situação que eu vejo hoje. Agora, comparar, digamos, internamente, eu acho um pouco diferente a situação, mas isso exigiria, digamos, quase que um estudo psicológico dos líderes, que eu acho que não é da minha competência. Gente, o ministro Celso Amorim falou agora, regras são importantes. Elas podem não ser perfeitas, mas um mundo é melhor com elas do que sem elas. Ministro, mais cedo, a Ursula von der Leyen, que o senhor conhece muito bem, pessoalmente, inclusive, presidente da Comissão da União Europeia, falou em Davos. E ela vai em um ponto muito semelhante ao que o senhor tratou nessas duas primeiras interações. O senhor fala, talvez nós tenhamos subestimado o tarifaço, porque ele já era uma tentativa de acabar com o multilateralismo e regras importam. Ela une essas duas ideias ao dizer que a União Europeia fez um acordo com o Trump sobre as tarifas e que ele não foi cumprido. Eu vou exibir para quem está em casa e jogo de volta para que o senhor possa comentar. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. The European Union and the United States have agreed to a trade deal last July. And in politics, as in business, a deal is a deal. And when friends shake hands, it must mean something. É interessante, né? Ela diz, na política e no comércio, um acordo é um acordo. E quando amigos dão as mãos, isso tende a significar alguma coisa. Existe um sentimento de traição da União Europeia, isso está bem claro, né, em relação aos Estados Unidos, ministro, mas me parece que também tem uma certeza muito grande de Trump que, bom, ninguém ali é capaz de fazer frente a ele. O senhor vê uma mediação possível nesse cenário? O que é que poderia fazer o americano recuar? Não, eu não vejo mediação possível entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu acho que seria, digamos, estaria além de qualquer pretensão da nossa parte. Eu acho que ali é uma questão do, talvez, em algum momento, os Estados Unidos chegarem à conclusão, eles próprios, de que eles vão acabar saindo perdendo, porque haverá uma tendência a procurar outros mercados, haverá uma tendência a buscar o equilíbrio, que já havia no nosso caso.
Aliás, acabamos de assinar, o presidente Lula aprovou e nós acabamos de assinar um acordo com a União Europeia. Qual é o maior mérito desse acordo, a meu ver? É dar um equilíbrio nas relações internacionais. Nós não podemos depender de um único parceiro. Né? Aliás, quero lembrar que esse acordo com a União Europeia foi pensado inicialmente quando se estava começando a discutir a ALCA, porque nós não poderíamos ficar... Hoje o comércio dos Estados Unidos são 12,5% mais ou menos do nosso comércio. Imagine se houvesse havido a ALCA, antes era 25%. Se tivesse acontecido a ALCA, seria 40%, 50%. Imagine que o dano que causariam as ações de tarifaço que os Estados Unidos adotaram agora. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse mundo que é muito complexo, buscando, ainda mais do que já fazia antes, um equilíbrio entre os países, um equilíbrio entre os mercados. E, nesse sentido, também falando, usando as palavras que eu mesmo disse, você repetiu, longe de estar perfeito, mas o acordo com a União Europeia cria um certo equilíbrio também, melhora essa situação de equilíbrio no mundo. Pode criar problemas para certos setores? Pode. Isso pode ser compensado de outra maneira, por investimentos e por outra abertura de mercado de outros sentidos? Pode também. Então, eu acho que nessa situação em que nós vemos um país atuar de maneira totalmente voluntarista, sem nenhum apego, isso não é uma coisa que eu estou acusando, uma coisa que eles próprios, Estados Unidos, os seus governantes, dizem, né, que nós não estamos presos às regras. Nós queremos tratar na base da reciprocidade. Mas quando eles falam reciprocidade, é pela força. Né? Claro que os Estados Unidos individualmente são mais fortes do que qualquer um, talvez exceção um pouco da União Europeia e da China. Mas mesmo com a União Europeia, veja bem, quando esse acordo que a van der Leyen mencionou, naquela ocasião os Estados Unidos já fizeram um acordo mais favorável para o outro lado com o Reino Unido, que não é mais da União Europeia. É quase que uma indicação de, olha, se vocês quiserem um acordo melhor, saiam da União Europeia. Então, eu acho que essa é a conclusão que, como analista, eu tiro dessa situação. É muito difícil para o Brasil essa questão econômico-comercial, mas eu volto a dizer que, digamos, o que nos deixa realmente numa situação muito dramática foi a invasão da Venezuela, coisa que jamais aconteceu. Jamais aconteceu a invasão de um país sul-americano pelos Estados Unidos ou por outro país qualquer. Teve a Guerra das Malvinas, que é um caso meio diferente, embora, na nossa visão, claro, Malvinas são argentinas, mas não é o continente sul-americano diretamente, não é que é o objeto do ataque. E a retirada do presidente que estava lá, não estou defendendo o presidente, não é nada disso, mas aquilo são cenas que lembram Saddam Hussein, assim, muito mais do que qualquer outro golpe na América Latina, na América do Sul. E nós todos sabemos o desastre que foi a invasão do Iraque. Então não queremos nada parecido assim.